Estamos no ar, mais um Parlando de Palmeiras. Eu sou o André Salem, do meu lado ele, Thiago Forato, né, como sempre. Sou eu. Hoje teremos um episódio que vai ser histórico, porque todos são, né, mas esse em especial já é... Estamos comemorando o mês de 1 ano de podcast, a gente começou exatamente em agosto do ano passado, então a gente tá fazendo algumas homenagens e hoje aqui a gente vai receber... Ele que foi o nosso primeiro convidado. O primeiríssimo, né? André Salem. A gente começou aqui, a gente não fazia entrevista, a gente fazia vídeos temáticos e a gente começou a fazer entrevista em novembro, né, do ano passado. Exatamente. Há 8 meses atrás, mais ou menos. E esse cara foi o nosso primeiro convidado. E tem muita história que ele contou, hein? Sim, é um cara que tem muita história com o Palmeiras. Ele é um jornalista aqui de Ribeirão Preto, né, mas ele cobriu o Palmeiras nos anos 90, começo dos anos 2000 ali. A primeira entrevista, pra quem não viu, né, quiser rever, ele falou de bastante coisa ele cobriu o Paulistão de 93, que o Palmeiras, o Brasileirão de 93, contra o Vitória, que o Palmeiras ganhou do Vitória. Ele contou histórias do Paulista de 96, daquele time histórico, que inclusive o Djalminha confirmou em outro podcast. É verdade. Ele falou uma história do Djalminha que veio jogar aqui em Ribeirão Preto. Ele viu o Amaral pelado. Ele viu o Amaral nu. Ele viu tomando injeção nas nádegas. Sim, ele falou mal do Marcelinho Carioca, se quiser ver também, né? Exatamente. Você pode ir lá ver. Ele falou algumas histórias de seleção brasileira, Palmeiras e Boca na Bomboneira, enfim. Tem muita história se você quiser rever. Então nós trouxemos o homem aqui de novo, porque ele ainda tem mais história pra contar, não deu tempo em 1 hora, então é um baú também. Vamos ter mais 1 hora aqui de história com esse cara. Então seja muito bem-vindo, Luiz Cláudio Alba, o grande Alba aqui, né, da imprensa Ribeirão Pretana. Quem é de Ribeirão e região conhece ou ouve. O Alba. Exatamente. A gente não conhece ele, mas ouve o Alba. Sim, é um cara de E aí, quando conhece, decepciona, tem uma tremenda decepção. Aí que não, surpreende. Mas você que é o Alba? Ah, pensei que era um homão grandão, não sei o quê. Alguém já te falou isso? Mas todo mundo. Mentira. Mas muita gente. Muita gente se decepcionou ao te ver? Mas muita gente. Isso é absolutamente normal com a gente que é de rádio, né? As pessoas só ouvem e imaginam. Um vozeirão, aí vai ver um baixinho, pequenininho, magrinho. Né? Exatamente. Eu pensei que você era gordão, careca, não sei o que. Não. Sou baixinho, bonitinho, cheirosinho, é isso aí. Gente, primeiramente, muito obrigado pelo convite. Quando eu fui o primeiro, eu falei, bom, deve ser o primeiro e único, né? E último, porque depois que eu fiz lá, contei um monte de coisa, eles não vão me chamar nunca mais, né? Que isso. Então, realmente, estou muito satisfeito, estou muito feliz e grato pelo convite, por estar aqui novamente e parabenizando vocês, porque, afinal de contas, manter um podcast já não é tão fácil. 1 ano é muito mais difícil. E ainda o assunto, quando é só Palmeiras, eu imagino a dificuldade, né? Mas então, estou muito feliz de estar aqui com vocês mais uma vez. E vamos lá, contar mais algumas historinhas, né? Tem muita coisa que passou batido, né? E eu não falei mal do Marcelinho Carioca, hein? Eu só disse a real. A real, não é falar mal, é falar a verdade. E aí, então, cada um tira as suas conclusões. As pessoas confundem. Mas que o Marcelinho, né? É meio assim, né? É meio complicado. O Marcelinho sempre foi controverso. Sempre foi. E quanto o Palmeiras, então, nem me fala, né, rapaz? Contra o Palmeiras ele era bom jogador, então a gente sofreu um pouco, mas... Né, não há como negar que um ídolo do futebol, sim, principalmente pro torcedor corintiano, entrou pra história do Corinthians, né? Como talvez um dos principais artilheiros do Corinthians, se eu não me engano, Marcelinho Carioca, né? Sim. Batedor de falta como ele, talvez só o Neto na época do Corinthians, né? Então... O Pé de Anjo tem a sua história. O Marcos Assunção falou recentemente que o Marcelinho era o grande ídolo dele. Ele ia... ele saía do treino pra ver o Corinthians jogar, pra ver o Marcelinho jogar. Ele nem era corintiano, ele queria ver o Marcelinho bater na bola, né? E o Assunção que depois virou um ídolo do Palmeiras ou não, sei lá. É realmente impressionante o jeito que ele... Hoje nem tanto, mas quando pegava na bola, cara, não tomava distância o Marcelinho, sim, pouca distância. E realmente, pezinho chaveirinho. Marcelinho deve calçar 36, 37 no máximo. No máximo 37. No máximo 37, né? E na chuteira ainda o pé fica ainda um pouquinho menor. Então assim, era o pezinho mesmo, sim, e do jeito que ele pegava na bola, vou dizer uma coisa, Veloso passou na época muito problema. Muito sufoco, né? Muito sufoco com o Marcelinho Carioca. Mas a gente tinha o Marcos Assunção também, sim, né? Que batia muito bem na bola na época e tal. Dava uma briga boa, mas o Marcelinho... Eu queria te fazer uma pergunta, então, já em cima disso. Já não tem muito a ver com o Palmeiras, mas aproveitei esse gancho. Antigamente a gente tinha muitos cobradores de falta, hoje em dia tá escasso gols de falta, raríssimo. Exato. E você é um cara da época que jornalista acompanhava o treino, né? Sim. Hoje em dia é tudo fechado, a gente não sabe, tem algum segredo que acontece nos treinamentos que ninguém pode ter acesso, né? E você acha que não treinam mais falta? O que você acha? Antigamente treinava muito, você chegou a ver, falam que acabava o treino, ficava o batedor de falta ali 1 hora treinando só isso, repetição. Cansei de ver isso, Ale. Cansei de ver essa situação. É exatamente isso, porque
perfeição vem da repetição. Senão... Sim. Não há como negar. E a questão da falta é uma questão de treinamento. Falta e pênalti. Esse negócio de pênalti, o pênalti, o gol fica pequeno, é sorte. O pênalti é tão importante que é o presidente que tem que bater, blá, blá, blá. Meu, é treino. Claro que numa hora de uma final, de uma hora torcida... Entra um pouco psicológico. Mas o emocional é forte. Mas aí é que tá o treino. Porque no treino você também tem que treinar essa situação, essa parte psicológica. Então eu cansei de ver treinamentos, porque é o seguinte, o que é que o jogador mais detesta? Treinar, cara. Não é só o Romário, não. O jogador não gosta. Isso desde sempre, mas né? sempre. Sabe? Treinar e concentração para os jogadores, poxa, é realmente muito chato. Hoje isso tá até mais raro, né? A concentração igual era nos anos 90. Aqueles dias, várias semanas concentrado. Muito, e não podia fazer nada. Enfim, hoje não. Hoje a concentração virou um hotel de luxo. É até um pouco diferente, né? Mas a questão da cobrança de falta, o que acontece? A hora que acaba o treino, o cara quer ir embora, quer logo, né, ir pro vestiário, se trocar e ir embora. Mas tinha sempre aquele que ficava depois dos treinos e chuta. E tinha que ter um goleiro, né? Se não tinha goleiro, colocava aquela proteção de barreira, que é colocada para fazer os treinamentos. Então, Marcelinho Carioca, mas cansou de ficar depois do treino fazendo isso. Rogério Ceni, o goleiro do São Paulo, mas era todo o treino, terminava, e não era coisa de 10, 15 minutos, não. Às vezes ficava uma hora depois do treino fazendo isso. Agora outros, Salei, já tem um certo dom de bater na bola. Sim. Eu não acredito que o Zico, por exemplo, depois de um treinamento do Flamengo, ficasse horas e horas lá treinando falta. Mas o Galinho, quando batia uma falta, poxa vida, colocava onde queria. Claro que tem toda uma questão de treino, mas o cara também tem o seu lado craque, né? No caso do Zico, Éder Aleixo, o Éder do Atlético Mineiro, né? Hoje faz parte da comissão técnica. Pô, o Éder tinha um chute de canhota, que a bola fazia uma curva que era uma coisa impressionante. Roberto Carlos, né? Mas agora sim, de pegar para treinar mesmo, era Marcelinho Carioca, Rogério Ceni, o próprio Marcos Assunção, ficava depois do treino cobrando falta. Eu acredito nisso sim, viu, Salem? Que você tem um dom, mas o treinamento é fundamental para que você só o dom não isso. adianta nada, Não. Eu vi também o Assunção falando que ele falou que ele via muito Marcelinho, e ele falou que quando ele chegou a jogar no Santos, depois que ele saiu do Palmeiras, ele pegou o Neymar lá, né? Verdade. Aí ele falou que no treino o Neymar driblava todo mundo, dava chapéu, humilhava todo mundo. Aí ele falou que acabava o treino, ele chegava pro Neymar e falava assim, você já humilhou muito, agora aprende um pouco comigo. E ficava ali batendo falta com o Neymar, e hoje o Neymar é um grande batedor de falta, né? Não dá pra negar. Exato. Então você vê que tem essa situação, e hoje é muito difícil você encontrar num time... Por que não treinam, você acha? Mas eu acho que... Primeiro que falta o cara para fazer isso. Primeiro ele tem que ter vontade. Não, eu sou batedor de falta. Não tem atitude dos jogadores, então. Isso. Além do que, tá faltando mesmo esse cara em cada time. Quem é que tem um batedor de falta hoje? Falou, o Marcelinho ia bater falta, a gente já sabia que era meio gol. Sim. Se não era meio gol, era perigo de gol. Mas assim, por exemplo, o Veiga, ele chuta bem pro gol, ele bate escanteio. É um cara que dava, mas ele não faz gol de falta. Eu não lembro de um gol de falta do Veiga. É aí que tá. O Palmeiras não tem nenhum batedor de falta, na verdade. Mas quem é que tem? Vamos tentar lembrar aqui. Eu acho que ninguém treina, né? Não talvez, é? Isso, eu acho. Acho que os treinadores hoje também não forçam essa barra de falta, cobrar falta. Gente, tem falta toda hora no jogo. Sim, toda hora, o tempo inteiro. Bola parada. Jogo no Brasil, toda hora é falta, faltinha não aqui, é? ali, toda hora mesmo escanteio. Cobrança de escanteio. Pô, você tem que treinar uma cobrança de escanteio, porque o escanteio... Sim. Outra coisa que eu volto. Antigamente falava, escanteio era meio gol. Escanteio era meio gol, bola dentro da área e tal. Hoje em dia você vê umas cobranças mal feitas. O próprio Palmeiras perdeu muito com a saída do Scarpa, né? Sim. O Scarpa tinha uma cobrança de escanteio bem mortal. Né? Gol olímpico. Nossa, difícil. Mas é uma raridade. E o gol de falta... O Marcelinho fazia gol olímpico também, ele chutava no gol, né? É isso. O Neto. Neto também. Craque Neto, né? Que eles chamam. Também tinha uma cobrança quase que perfeita. Batia muito bem. Treino, exercício. Hoje em dia não se tem mais isso. Acaba o treino, o cara quer ir embora. O cara quer, sabe, vazar, como diz o outro. Não tem mais essa situação. O que é uma pena, porque gol de falta é bonito, hein? Pô, é bonito, né? Gol de falta entra direto a assim, plástica do gol de falta é realmente o goleiro se esticando que é tudo golaço, né? Tudo gol de falta realmente é isso, né? Dá uma impressão... Porque é um gol trabalhado, querendo ou não. Você bater a falta no lugar onde o goleiro não consegue pegar. Ela faz uma curva, assim, sempre certinha. Desviar da barreira.
né? Tem que desviar da barreira. Hoje nem isso acontece. A bola geralmente sempre bate na barreira. Sempre bate na barreira. Mal batida. Mal batida. Não é a barreira que tá próximo da bola. Porque antigamente não tinha aquela marcação. A barreira andava. Tinha 500 na barreira, fazia aquela... Então já era mais difícil. Hoje não, hoje já tem todo um acompanhamento, se mexer, volta, põe o risquinho, enfim, mas mesmo assim. O que eu acho engraçado é que parece que cada falta parece que é um especialista que vai bater aqui no Brasil. Demora meia hora, arruma, ajeita um pouquinho pra lá, aí um cara deita no chão ali. Exato. Como se fosse acontecer alguma coisa. 2, 3 conversando, aí põe a mão na boca, assim. Final da história. No fim, ou isola ou chuta na barreira. É meia hora, é uma expectativa, né? Aí o cara deita na barreira ali no chão. Acho muito engraçado aquele cara deitado. Até o Messi já fez isso no PSG, né? Você já viu uma jogada ensaiada na falta? Hoje em dia tá muito difícil. Muito difícil. Né? Antigamente vinha aquele 1, 2, 3 e pulava, aí o outro dava um toquinho pro lado, enfim, fazia alguma coisa. Hoje em dia, não. Então, tá faltando o batedor de falta e tá faltando o treinador que exige esse tipo de situação, porque a gente tá falando aqui, gente, olha o que tem de bola parada num jogo de futebol hoje em dia, né? E poderia aproveitar muito mais isso. O Marcelinho foi o melhor batedor in loco que você já viu? Da época que você acompanhava o treinamento, que viu o cara depois com o pé sangrando de tanto bater falta, o Marcelinho talvez tenha sido o melhor que você já tenha visto na sua frente? É que os dois, né? Eu trabalhei na época que tinha Marcelinho Carioca e Rogério Ceni. Eu acho que dá uma briga boa. Apesar que o Marcelinho batia mais falta do que o Rogério Ceni. Sim. O Rogério Ceni já era mais quando ela já estava mais próximo da entrada da área, ali naquela, né, na região. O Marcelinho era de qualquer lugar, tanto escanteio, falta, pênalti e tal, né? Era o dono, longe, de perto, dono da bola parada do Corinthians. Então, sim, talvez o Marcelinho... Era uma briga boa, viu? Marcelinho e Rogério Ceni era uma briga boa, né? Sim. Mas se tivesse que escolher, eu escolheria o Rogério Ceni. Porque é o goleiro, cara. Mais legal. Pelo fator inusitado. É muito mais legal, né, cara? E nunca mais vai ter um igual. No Palmeiras, na época, o Djalminha batia um pouco falta. Isso. Não sei. O Rivaldo depois batia, teve o Alex, teve o Rivaldo. O Alex. O Alex batia muito. O Arce também batia muito bem falta. Isso. Aí dependia muito da onde era a falta, né? Qual lado, da distância. Se era com força, era o Roberto Carlos. Né? Se fosse mais colocado, o Alex. Enfim, mas hoje em dia tá difícil a gente ver um batedor de falta aí, viu? Sim. Boa lembrança pros técnicos de futebol, né? E a gente tava até falando em off aqui, né? A gente tá falando aqui que você é de uma época que o jornalista, ele ia em treino, ele entrevistava qualquer jogador, ele conversava com o técnico no hotel, ele tinha muito mais acesso, né, do que hoje em dia. Mais. Era quase que uma intimidade com os jogadores de futebol, porque a gente viajava basicamente no mesmo avião, ficava no mesmo hotel, né? Ia para o estádio, participava das coletivas, assistia aos treinos, depois no final ia entrevistar os jogadores. Então, aquela convivência, você tinha uma certa liberdade de poder e até de saber coisas que não precisariam ir para o microfone. Né? Quando você tem essa intimidade, quando você consegue conversar, você tem bastidores que não necessariamente precisam ir para o ar. Às vezes nem interessa para o público. Mas que vai te dar subsídios para ter um outro assunto relativo àquilo que você precisava saber de algo que você não sabia e tal. Hoje em dia, não. Hoje em dia, a gente já não tem mais esse contato direto com os jogadores. Por quê? Ao final da partida, tinha aquilo que a gente chamava de zona mista. Na zona mista, ficava aqui os jornalistas e no corredor iam passando todos os jogadores. E aí você ia falando com quem você quisesse. O assunto que você quisesse. Então, o jogador que teve alguma polêmica dentro de campo, você tinha ele ali para dar resposta. E ele fugia, às vezes, não? Não tinha como fugir, porque tinha que passar na zona mista, que era um corredor, né, formado por jornalistas, e o corredor que saía do vestiário para os jogadores irem embora. Então, eles tinham que necessariamente passar por ali. Alguns se negavam da entrevista, ok, mas a maioria parava, e aí... E interessante que era assim, eram vários jornalistas, então quando um repórter estava entrevistando um jogador, o outro estava entrevistando o outro, estava entrevistando o outro. Não ficava aquele bolo de repórteres em um único. Um só, né? Porque as aspas são todas iguais, depois que sai... Basicamente é isso. Todos os sites repercutem as mesmas aspas, com título muito parecidos. É isso. Então essa convivência que a gente tinha mais próxima com os jogadores, isso facilitava muito no trabalho do dia a dia, né? Você acompanhar um treino, por exemplo, é fundamental. A hora que vai ter uma substituição, você, olha, vai substituir porque durante o treino fez isso e isso durante o treino, a jogada foi assim. Surge uma falta, olha, essa falta aí, quem bate daí é fulano, porque durante o treino foi assim, assado. Hoje em dia a gente já não tem tanto esse acesso, né? Então mudou um pouquinho essa convivência jornalista
com atletas de futebol. Tem alguma coisa que você já tenha visto no off que você nunca publicou porque poderia prejudicar A ou B e que você preferiu não tocar nesse assunto? Olha, é meio delicado falar sobre isso, porque eu penso o seguinte, como jornalista a gente recebe para levar informação, independente se ela vai prejudicar A ou B. Não é questão de prejudicar. A informação é importante, ela é necessária que seja dada? Mas vai... Sinto muito que vai prejudicar. Mas se não for importante, não tem porquê. Não tem porquê. Você viu o jogador traindo a esposa dele. O que muda? Não muda nada. É problema dele, da família dele, pessoal dele. Tá jogando lá, a esposa dele não joga, então esse é um problema dele. Não vai influir. Pô, mas eu vi o jogador à noite lá no bar bebendo. No outro dia ele tem que jogar. Deixa ele jogar no outro dia. Deixa ele. A hora que acabar o jogo, dependendo de como ele foi dentro de campo, ô fulano, que você não teve bem hoje? Não teve... lógico que não teve bem, estava à noite no boteco, não sei o quê. Não é? Fora isso, eu confesso que provavelmente deva ter tido alguma situação sim que a gente preferiu... Mas você já entrou em conflito com você mesmo? Será que eu publico isso? Será que eu falo isso? Será que eu não falo? Que tipo de coisa que você viu ou que você já recebeu que você ficou em dúvida se deveria publicar ou não? Se era interesse do público ou não era? Sim. Teve uma vez, por exemplo, que eu acompanhei uma conversa de um presidente de um clube com os árbitros de futebol. Com os árbitros. Isso. E assim, foi uma conversa, seja bem-vindos, vem aqui, olha, daqui a pouco tá chegando aqui para vocês também vou usar o termo aqui, mas não é esse, um agrado. Uma lembrança. Uma lembrancinha. E a arbitragem recebeu, realmente, na época, eram tanquinhos de lavar roupa. Nossa. Sabe? Brinde inusitado, hein? Sim, mas é porque o patrocínio era ligado a isso. A arbitragem não aceitou. O trio de árbitros não aceitou o presente. Eles encararam como uma tentativa... de suborno. E eu confesso pra você que naquele momento eu fiquei em dúvida do que era, do que se tratava. Primeiro porque a arbitragem não aceitou. Então ali eu já vi que, foi bacana por parte da arbitragem. Mas no contexto da conversa e os personagens que estavam envolvidos ali, eu não conseguia acreditar que eles estavam querendo subornar, que era realmente uma coisa assim bem amadora. Sei. Por quê? Primeiro porque eles eram amadores mesmo. Tinham entrado ali meio que de paraquedas no clube de futebol. E segundo, que para eles era uma coisa absolutamente normal. Sim. E eu, naquele momento, e vou dizer mais, era um clássico o jogo. Um clássico paulista? Era um clássico do interior paulista. E aí, cara, eu confesso pra você que eu fiquei nesse dilema. Falei, mas peraí, o que tá acontecendo aqui? É um suborno ou será que é uma bobeira aqui deles, né? E eu fiquei nessa dúvida. Você não sabia o contexto inteiro, assim, falei, peraí, mas será que estão realmente querendo comprar? Num clássico, o cara vai querer comprar o juiz no campo dele, trazer os presentes aqui, entregar aqui, assim, desse jeito? Tanquinho. Né? Aí então, realmente, nesse dia eu fiquei nessa... Eu não dei a notícia dessa maneira. Não dei dessa maneira. Mas depois que acabou o jogo, sim. Falei, aconteceu uma situação aqui... Terminou 0-0. Então. Que bom, né? Terminou 0-0. Menos mal. E eu contei, falei, aconteceu uma situação assim... Teve lance polêmico? Você lembra? Então, não me lembro de ter acontecido nada que pudesse ter tido uma influência da arbitragem, que tenha influenciado no resultado do jogo, ou coisa nesse sentido. Mas eu confesso que nesse dia eu fiquei meio em dúvida se era um caso de suborno ou se era uma bobeira mesmo. Você noticiou normal. Aí depois falei, gente, aconteceu assim, assado, tal, e sabe que acho que eu não sei se houve até um processo para apurar, se foi... Só sei que a arbitragem depois confirmou. O trio de arbitragem, confirmou, realmente. Tivemos aqui a presença de um integrante aqui da diretoria, foi nos oferecido, mas não aceitamos, enfim, ficou por isso mesmo. A gente entrevistou um ex-árbitro aqui, ele disse que é muito protocolar, às vezes, os árbitros receberem, sei lá, camisa, essas coisas. Um brinde do clube. Isso, é normal, é absolutamente normal. Foi mais ou menos nessa linha, então, que aconteceu. Isso. E toda vez que o árbitro chega no estádio de futebol, é recepcionado pelo time mandante, aí chega lá, olha, talvez tirar, tá precisando de alguma coisa, tem aqui a água, tem não sei o quê, olha, tá aqui, presente pra você, uma camisa do time. Eu não acho legal. Você não acha legal? Não acho legal. Por quê? Árbitro de futebol, ele está ali
entendeu? Para fazer o trabalho dele. E você dá uma camisa para ele, não significa nada. Mas pode significar alguma coisa. Você acha que isso pode condicionar o árbitro, mesmo que inconscientemente? Por que você tem que dar uma camisa do seu time pro juiz, pro árbitro de futebol? Uma camisa do time que vai jogar dali a pouco contra um adversário. Sabe? Eu não vejo assim, com bons olhos. Não significa nada. Não significa nada. Pra que dar pro juiz? Não é? Por que dar pro juiz uma camisa do futebol? Na dúvida... Vai dar camisa para cada policial que vai lá trabalhar e fazer a segurança? Não. Vai dar a camisa... Pra cada jornalista, pra cada... Não, mas por que tem que dar pro juiz que vai apitar? E com certeza, se o cara errar lá, você vai xingar a mãe dele, vai falar que ele é ladrão, vai falar que ele é o filho da pluta. Né? Exatamente. Não falei o filho, né? Vocês entendem da pluta. Claro Pluta que sim. é a mãe do Pluto. Exatamente. O cachorro lá do Mickey. Então, pra que vai ter que dar um presentinho pro árbitro? Qual a sua intenção de dar uma camisa do seu time pro árbitro? Ele torce pro seu time? Porque o árbitro, se fosse pra todo mundo, então, beleza. É, mas só pro árbitro... O árbitro é palmeirense? Não, o árbitro é corintiano. Não, o árbitro não é nada. O árbitro é árbitro de futebol. Então, assim, não significa nada, mas eu não vejo com bons olhos você dar qualquer coisa que seja pra pessoa que vai lá arbitrar, que vai ser o juiz da partida de futebol. Não acho bacana, não. É um ponto interessante também. Eu lembro que isso virou polêmica, acho que foi no ano passado, jogou Corinthians e Boca, se eu não me engano. Aí vazou uma imagem do árbitro lá na Bomboneira recebendo uns kits do Boca, camisa, tinha um vinho, tinha não sei o que, uma cesta lá. Cara, normal. Aí isso vazou na internet, aí virou polêmica. Aí um ex-árbitro deu uma entrevista e falou que isso era normal, que ele tem uma coleção de camisas de todos os times, que todo estádio que ele ia, ele ganhava uma camisa, alguma coisa, um brindezinho. É isso, faz parte. Que é normal. Faz do parte, ritual, né? Absolutamente. Mas eu repito, você faz uma coisa dessa, aí o juiz erra a seu favor. Sim. O que você vai pensar? Deu certo o kitzinho lá. Vou melhorar o brinde na próxima. Não é? Eu acho que uma camisa ainda ok, mas começa a dar tanque, começa a dar não sei o quê, começa a dar... Vinho. Vende um carro, vai escalonando, Você viu né? na Bomboneira? Deu vinho, um kitzinho. começa, Às vezes é entendeu? alguma coisa referente à cidade, por exemplo. Na cidade, não sei onde o time vai jogar, lá naquela cidade, a gente tem aqui uma produção de vinho, a cidade é conhecida pelo seu pão de queijo, pelo não sei o quê, você faz um kitzinho, né? Se vem pra Ribeirão, faz um kitzinho com uma caneca de chopp, um copinho de café, alguma coisa, né? Seria mais ou menos isso, mas isso deveria ser da cidade e não do time de futebol. Um prefeito lá, alguma coisa Isso, assim, né? Quer homenagear? É isso. O time de futebol, eu acho que quando você dá alguma coisa pro juiz, seja o que for, uma camisa, um boné, uma meia furada, você tá ali fazendo alguma coisa que acho que não é legal. Naquele momento, não. Entendeu? Antes do jogo, não. Depois do jogo, talvez. Se seu time perder, você vai lá dar uma camisa pro juiz? Dificilmente, né? Não é? Então por que você vai antes do jogo? Não é? Se for depois que perder, então, em outro contexto, você acha ou não? Sim, ou não porque depois que acabou o jogo, é diferente. O juiz pode ter errado, pode ter né? feito. Assim... Aí acabou. Você pode dar o que você quiser pro cara, entendeu? Acabou o jogo, não vai influenciar em mais nada. Mesmo você dando, ele não vai influenciar. Duvido que um juiz vai se sujar por causa de uma camisa de futebol. Mas vai que ele erra. Como você disse, a imagem vazou, né? Não é que a imagem vazou, é uma coisa normal, mas nesse dia, vamos dizer que ela vazou. Aí o juiz errou e contribuiu com o Boca. Pronto. Ah lá, tá vendo? Ganhou o kitzinho, não sei o quê. Não sei se isso é um bom caminho, não. Alba, Apesar que nós, jornalistas, vivíamos presenteando os jogadores. Aí é diferente. E como ele ganhava o presente? Melhor jogador em campo. Sim. Então, há uma eleição. Vamos escolher quem foi o melhor em campo. Aí você vai lá, dá um negócio pro jogador, depois que acabou o jogo. Mas é meio que institucional, né? Não é você que escolhe, não é você que tá dando. Tem uma votação, PJ, né? Tem uma votação, tem um patrocinador que tá oferecendo o produto, o presente pro atleta. Então é um contexto, né, diferente. Mas ainda se é jornalista, mesmo se o jornalista for amigo pessoal do jogador, do clube, do presidente, o que for... você não vai influenciar no resultado. O máximo que você vai falar é falar bem do time, bem ou mal e tal. Agora, o árbitro, ele pode influenciar diretamente no resultado. Direto e indireto, de todas as maneiras. Né? Se for Palmeiras e Corinthians, o árbitro quiser que o Corinthians ganhe, ele consegue fazer com que o Corinthians ganhe aquele jogo. Ele vai dar um jeito, ele vai arrumar pênalti, ele vai anular gol aqui, vai inverter que o Corinthians não ajude. Vai expulsar um aqui injusto, ele dá um jeito, entendeu? Sempre então, sim. Agora, o jornalista, ele não vai influenciar, né?
E você já viu isso acontecer de uma outra maneira, onde não há influência no resultado? Mas, por exemplo, um jogador tentar comprar alguém da imprensa com um brinquedinho... Brinquedinho não, vai. Com importância em dinheiro, presentinho, brindezinho, ó, pô... Mas não talvez explicitamente, mas de repente o cara tá pegando muito do pé daquele jogador e dá uma abafinha nele, assim, pra não ficar criticando no ar, assim. Sim. Você já viu isso acontecer? Ou isso já aconteceu com você? Já. Já aconteceu com você? Já chegaram a me oferecer... Ofereceram o quê? Ô, Bia, pô, pega leve, cara. Pô, não. Pô, o que você quer, cara? Eu falei assim, o que eu quero? Eu não quero. Um cheque em branco, tipo assim, eu quero nada, eu só estou desenvolvendo a minha profissão. Crítica é crítica, amizade é amizade, crítica negócio é negócio. Isso que as pessoas não entendem. Crítica não é ódio. Não, lógico que crítica não. É crítica. Óbvio que não. Você tem dúvida que, por exemplo, tem muita gente que não vai concordar com o que eu estou falando aqui? Exatamente. E vai escrever, vai criticar. E eu estou aqui, estou colocando a minha cara e tenho que aceitar. Isso faz parte de todo o processo, né? Mas isso que você está falando, não sei o que, isso é absolutamente normal no nosso meio. Mas imoral? Imoral. Mas você sabe que tem jornalista que pega no pé realmente de jogador de clube. Claro que tem. Falei, é o seguinte, ninguém nasce jornalista. Ninguém nasce radialista. Sim. A gente nasce e vai primeiro torcer para um time de futebol. Depois você vira profissional. Sim. Então, antes de ser um profissional, você já torcia para um time. Sim. Começa por aí. O que precisa é... A linha é muito tênue, né? Sim. Você precisa saber pisar na linha certa. O que precisa ter é justamente isso, é você dividir. Olha, eu sou palmeirense, eu não nego, todo mundo já me viu, mas se o Palmeiras estiver jogando e eu estiver trabalhando, eu sou um profissional, depois eu sou um torcedor. E alguns trocam isso. Eles torcem e depois trabalham, né? E aí eu já não acho certo. Eu acho que aí eu não tô ali como torcedor, eu tô ali como um profissional de imprensa. Então isso eu não vou fazer, isso eu não vou falar mal por falar mal, eu vou falar aquilo que está acontecendo. Até porque hoje em dia tá todo mundo assistindo, tá todo mundo vendo. Se você falar alguma coisa que é diferente daquilo que as pessoas estão vendo, fica nítido, né? Dá pra gente botar fé, por exemplo, quando o Neto faz uma crítica? É muito mais com o coração, com a paixão, do que com a razão. É um personagem mesmo não hoje é? em dia, né? Muitas vezes fala até coisas que a gente gostaria de falar. Mas, como jornalista, não é correto falar daquela maneira. Sim. Ali está falando um torcedor. Sim. Ou quando é crítica para um time, ou quando é um elogio para o próprio Corinthians, ali está falando um torcedor. Sim. Então tem um peso diferente. E eu acho que é aí que a gente tem que saber separar as coisas. A minha torcida é quando eu não estou com o microfone. Se eu estou só lá assistindo ao jogo, aí eu xingo, berro, falo o que tem. Estou com o microfone na mão, a gente tem que ser isento. E correto, Sim. independente de qualquer coisa. Até do agradozinho, né? Até no agradozinho. Que é o chamado jabá. Jabazinho. Isso. E você já viu isso acontecer com colegas seus também? Já vi muitas vezes. Que tipo de coisa já ofereceram mais impactante, talvez, que você tem? Pô, não é possível, o cara quer comprar... Patrocínio. Patrocínio? Pra patrocinar o jornalista? Patrocínio. Patrocínio para a equipe de esportes, né? Olha, não, porque não tem recurso, ele pode ajudar. Não, pera um pouquinho, vamos... Ou então, ao contrário. Vou falar pra fulano, viu? Tem propaganda lá no seu programa, vão tirar a propaganda de lá, viu? Fica... Ameaçar, assim. Pô, ameaçar. Eu acho que isso deve acontecer com mais frequência, né? É muito mais frequente do que o oferecimento de alguma coisa. Eles querem tirar aquilo que você tem. Porque sem recurso você vai perder o emprego, essas coisas. Você entendeu? Isso aí Isso tem muito, né? Até hoje isso tem. Tem. E principalmente mais... quanto mais pro interior... A forçação de barra porque são maior poucos ainda. Veículos, né? Então ele consegue te tirar do mercado facilmente. E aí é onde eu falo que é extremamente importante a concorrência, né? Não pode ficar sozinho lá, senão você nada de braçada. Isso já aconteceu com você, nesse caso? De tirar? Ameaça. De te tirar? Da equipe que eu estava, sim. Já? Sim, da equipe que eu fazia parte, sim. E olha que a equipe era porreta, como diz o outro. A gente, tinha o Cajuru na equipe, né? Da Atena. Então, calma. Só gente tranquila. Né? Então, só gente que foge de polêmica. Então vocês imaginam. Eu recebia ligação com ameaças.
Ó, te vi em tal lugar, hein? O que você tava fazendo? Mas eu não tava naquele lugar. Jogava verde. Mas tipo assim, sabe? Pra que a gente falasse menos. Nunca me fez efeito. Pelo contrário. Te motivava. Pelo contrário. Aí é que a gente ia pra cima mesmo. Porque se você cede uma vez, acabou. Você nunca mais consegue voltar. Então, jornalista, por isso que eu tô dizendo que você tem que ser isento. Aprendi com o velho pai, meu saudoso Cláudio Albert. Tá com razão? Vai até no inferno brigar com o capeta. Sim. Se não, fica na sua. E jornalista sempre tem que ter razão, senão tá mal. Geralmente esses caras que ameaçam, ou mesmo que ameaçam ao contrário, digamos assim, nunca tem razão, né? Nunca. É justamente por isso que vem a ameaça. Né? É justamente por isso. Quando perde a razão, você começa a ameaçar. Né? Porque assim, cara, jogou demais, parabéns. Você teve mal, jogou mal. O cara fecha a cara. Pô, por que só elogio? Por quê? Não é? Por que só elogio? Então, isso faz parte do ser humano. A gente até entende. Sim. Mas não dá pra você ficar também elogiando toda hora, né? Pô, o comercial jogou aqui esse final de semana. Não faz sentido, né? Gente... Não tem como elogiar o comercial. Não ganhou um jogo. Foi eliminado já, né? Faltam 3 rodadas e já tá completamente eliminado. Detalhe, eu nunca vi, por exemplo, um estádio como o Comercial, 200 torcedores. 200? Se muito. Tinha muita gente. A torcida uniformizada, tinham 3 pessoas que foram lá esticar uma única faixa. Então, assim, sabe... Não tem que criticar um time que não ganha de ninguém, que consegue um pênalti aos 45 do segundo tempo para empatar o jogo e perde o pênalti. Então, assim, boa, aí tem que criticar. E aí você vem uma avalanche de críticas em cima da sua crítica. De torcedores ou de gente do clube? Dos dois. Dos dois. Mas são pessoas que estão ainda vivendo lá atrás. Os dinossauros. Estão vivendo lá atrás. E, não, mas isso antigamente era assim. Meu irmão, antigamente era diferente, agora é profissional. Sim. Não tem mais essa de ser como era antigamente. Agora temos que olhar para frente, o que os outros estão fazendo de melhor. Mas é muito difícil. As pessoas não querem entender dessa maneira, elas preferem continuar vivendo de passado. E hoje em dia não tem mais espaço para o passado no futebol. O futebol é extremamente profissional, o futebol é 90% financeiro hoje em dia, e os outros 10% vai tudo. Entendeu? É isso. Pode falar. Não, nos anos 90 e tal, a gente falou aqui que você cobria muitos jogos do Palmeiras, né? Você, palmeirense assumido, você cobriu, por exemplo, o final de campeonato Palmeiras e Corinthians. Sim. Você conseguia realmente ser isento? Porque a gente sabe que não existe isenção no jornalismo 100%, né? Sabe como é que eu me extravasava, vamos assim dizer? Porque a gente estava falando aqui fora do ar a situação, né? Quando a gente não está bem, a gente que é comunicador... você não consegue esconder no microfone que você não tá bem. As pessoas que te conhecem percebem, a voz do Albo tá diferente, não tá legal hoje e tal. E fazendo as reportagens lá é mais ou menos isso. Então, uma final, quer ver uma situação? Palmeiras e Corinthians, a semi da Libertadores, semi, né? Que o Marcelinho, 2000. que o Marcelinho chutou o pênalti pra fora. Eu tava atrás do gol. Você tava atrás do gol? Tava atrás do gol. Chutou o pênalti pra fora, não. Marcos pegou. Marcos pegou. Eu tava atrás do gol. Cara, não podia vibrar, não podia nada. E se vibrasse? Você é retirado. É isso que eu ia te perguntar. Não, se sim, sai não. gol, se o pessoal vibra, se abraça. Absolutamente. Se conhece, você é imediatamente... Chupa Corinthians, essas porra. Não, você é imediatamente retirado. Só um sorrisinho maroto. Você é retirado do gramado, a sua credencial é apreendida e você fica fora. Você não pode mais trabalhar como repórter. Caramba. Na final de 94, se eu não me engano, o Campeonato Paulista, São Paulo e... Acho que São Paulo e Corinthians, se eu não me engano. 94? Foi Palmeiras e Corinthians, não foi? 94. Foi 90 e alguma coisa. Foi São Paulo e Corinthians numa final. Palmeiras e São Paulo. Eu não me lembro. Sei que era uma final no Morumbi. E na época o celular ainda não tinha as câmeras que a gente tem hoje no celular. Eu nem lembro se tinha celular na época. Acho que não, né? Eu entrei com uma câmera normal, com uma capinha de couro, pendurada aqui no cinto só. Só isso. Estava atrás do gol. Quando o fiscal da federação viu, ele me retirou. Faltava 5 minutos para começar o jogo. Eu não ia poder trabalhar porque eu só estava com a câmera pendurada. Então, assim,
Quem tá ali é só para trabalhar naquilo. O repórter que fala não pode tirar foto. Sabe? E se vibra, então, você é imediatamente retirado, eles tomam a sua credencial e você não faz mais jogo. Não tem vista grossa, não. Não tem. Então, nesse dia, quando o Marcelinho cobrou o pênalti e o Marcos defendeu, eu tava atrás. Nossa, cara. O coração tava na... Não, já tava daquele jeito. Segurava o microfone, né? Tremendo, assim. Então, o que eu pude fazer naquele momento? Não podia... porque, né? Atrás do gol ali ia aparecer. Eu dei uma bicuda na placa de propaganda. Sabe aquela coisa... Mas sem se mexer. Extravasar. E aí... É uma maneira que a gente... Ninguém viu isso. Alguém deve ter percebido. Mas ninguém denunciou. Mas não, porque... não é comemoração. Não é uma comemoração. Um chute. Podia ser até assim, que saco, né? Mas na verdade era... Alívio. E aí você pode falar, né? Mas na hora ali... Tem que segurar. E isso aconteceu em outras oportunidades. Uma vez eu vibrei. Aí eu pude vibrar. Porque não estava no gramado. Final da Libertadores em 2000 na Bombonera. 2-2 contra o Boca Júnior lá. A gente transmitiu o jogo da torcida. Do meio da torcida. Não tinha cabine. Porque era a rádio do Brasil todo, a rádio da Argentina toda, a rádio do Paraguai, a rádio do Uruguai. Na verdade, quase a América do Sul toda ali. Todos contra o Palmeiras. Transmitindo os jogos. Basicamente isso, né? A única cabine maior que tinha, a gente estava do lado, era a cabine da Globo, tava o Galvão, tava o Falcão, mas a gente teve que ficar no meio da torcida. Mas no meio da torcida é sentado junto com os torcedores. Então você imagina. Do Boca. Exatamente do Boca. E aí entra uma situação que pouca gente talvez desconheça ou fala justamente o contrário, que é a receptividade do argentino com o brasileiro. Isso que a gente vê aqui, essa situação de racismo, isso é coisa pontual. Sim. Porque o brasileiro lá é muito bem tratado. Eu fui muito bem tratado. Do dia que eu cheguei ao dia que eu fui embora, e mesmo dentro do estádio, no meio da torcida. Ficou eu e Jorge Vinícius, né, o narrador, sentados na arquibancada, com os torcedores do lado. Quando o Palmeiras fez o segundo gol, se eu não me engano foi o Alex, não vou me lembrar bem. Eu também não lembro quem fez o gol. Eu vibrei. Você vibrou. Fiz assim, no meio da torcida. Ninguém te olhou feio? Absolutamente. Porque na hora que saiu o gol do Boca, eles abraçaram, e a gente abraçou, pulou junto também, não sei o quê. E a hora que saiu o gol do Palmeiras, eu não falei, só fiz assim, né? O Jorge narrou o gol lá e tal. Então eu me lembro que nesse jogo... Talvez uma das poucas vezes que eu vibrei e valeu a pena, porque foi o final de uma Libertadores, né? Só tudo o final não foi muito feliz. Tudo bem que nós perdemos depois, né, no jogo da volta. Agora aqui. Tem chance de revanche, hein? Depois de várias eliminações. 24 anos depois, né? Porque esse jogo foi em 2000, né? A final contra o Boca foi em 2000. Quem sabe, de repente, né? Teve uma eliminação na Semi também em 2018, 5 anos depois. Aí, e o Boca agora não tem mais Riquelme, não tem mais Tevez, não tem mais... Mas tem o Cavani. Tem Cavani. Tem Merentiel. Mas quem ganhava no Boca era Riquelme e o treinador, que agora eu tô tentando Carlos lembrar. Bianchi. Cara, Bianchi... Mr. Libertadores. Mr. Libertadores. Dava nó em todo mundo, né, o cara era bom. Era o cara que eu queria no Palmeiras na época. Tinha um zoom de que ele viria em uma época. Isso, exatamente, justamente. E o próprio Riquelme também, acho que o Riquelme Corinthians. 2013, ele viria. Isso, Boca e tal. E eu falava, esse aí era um treinador que eu gostaria do Palmeiras, porque a gente tava com aquela sede de Libertadores. Né? O Palmeiras não ganhava Libertadores, não ganhava nada assim, né? E o Bianchi era, como vocês disseram, o Mr. Libertadores. Então, Por que você acha que ele não veio ao Alba na época? Você tem alguma informação da época? Você lembra dessa cobertura? Era muito difícil sair da Argentina, sair do Boca. Era muito difícil. É bom lembrar que a Argentina não estava nessa situação econômica que ela está hoje, né? Não. E tinha muita rivalidade Brasil e Argentina também, muito, né? demais. E assim, a Argentina não tem essa mesma cultura que a gente tem aqui. O técnico perde 3 jogos... E vai embora. Manda embora. Sim. Lá tem uma sequência, uma continuidade, né? Então talvez tenha sido esse motivo. Que muitos treinadores, hoje nem tanto, hoje nós estamos uma invasão de estrangeiros aqui, né? Principalmente os portugueses. Mas eu me lembro que muitas vezes técnicos de outros países que eram chamados para vir não vinham por conta dessa situação. Mas eu vou lá, fico 3, 4 jogos e aí já vão mandar embora, né? Se não der certo. Não mudou muita coisa, né? No Brasil não mudou, não mudou nada. Só os treinadores que aprenderam a fazer contratos, né?
Exatamente. Porque hoje, se vai embora, pelo menos vai limpo. Você rompe um contrato hoje, você, imagina o que acontece, né? Ô, Alba, você já cobriu América do Sul aqui, Libertadores, já cobriu Brasileiro, já cobriu Paulista. Atualmente você está aqui no interior de São Paulo, em Ribeirão Preto, mas você também já cobriu Seleção Brasileira. Todo mundo que cobre Seleção Brasileira fala que é diferente cobrir Seleção Brasileira. Completamente. Eu queria confirmar isso com você. É diferente mesmo? E por que é diferente? E só para o pessoal saber que período que você cobriu a Seleção Brasileira. Eu cobri a Seleção Brasileira nos anos 90, mas mais de perto mesmo foi a preparação para a Copa de 94 nos Estados Unidos. Né? E depois, em 2000, a preparação para Japão e Coreia. Ah, sim. Mas não foi muitos jogos como foi em 94. Foram menos. Eu me lembro que a gente fez Paraguai, Uruguai, alguns jogos aqui no Maracanã, mas efetivamente foi em 94. É diferente cobrir seleção brasileira, porque é o seguinte, quando você está num clube, um time é de uma torcida. A seleção brasileira é do seu país. É tudo muito diferente, é tudo no superlativo. É tudo maior, a repercussão é diferente, né? O trato com os jogadores é diferente, porque você imagina uma seleção brasileira, só tem a nato, o melhor dos melhores. Num time não, no time de 11, você tira 3, 4, 5 craques, vai, na época. Hoje o Palmeiras tem mais, na época tinha mais. Sim. Mas hoje em dia um time de futebol tem 1, 2, 3 craques lá e olha lá se tiver 2, 3 aí. Aí você pega uma seleção brasileira, meu irmão. Então vamos lá. Tafarel era o goleiro, né? Isso. Vamos lá, Tafarel, Antônio Carlos, Zinho, Mazinho, tô falando mais recente aqui, né? Que tá Ronaldo, Romário, Ronaldinho, Bebeto. Tô misturando tudo aqui, Raí, né? Que é daqui de Ribeirão. Raí, que era daqui. Por exemplo, na zona mista. A zona mista era da seleção brasileira. Para começar a seleção brasileira, você já tem 2 credenciamentos. Você precisa de um credenciamento específico para participar da coletiva. E um credenciamento específico para você transmitir o jogo. Nem todo mundo que transmite o jogo tem direito a participar da coletiva. Você precisa se credenciar. Então já começa por aí. E quando é a entrevista coletiva da seleção, hoje não é mais assim. Tudo que eu tô falando aqui, né? Hoje outro mundo. Hoje é sentado lá numa cadeirinha, bonitinho e tal. A zona mista da seleção, geralmente era no hotel, que a seleção ficava hospedada. E como é que funciona? Você solta os jornalistas numa sala e solta os jogadores e comissão técnica junto. Aí fica aquela torre de Babel. Mistura todo mundo. Então eu tô entrevistando o Ronaldinho aqui, aí o Ronaldo já tá aqui do meu lado, mas o Romário tá ali, você sai de um, pega o outro e tal. Então, assim, é um clima completamente diferente. Uma confusão boa. Deliciosa, né? Aí você sai na época era o Parreira, sai do Parreira, tem o Zagallo ali do outro lado, sabe? Então, assim, é isso que é o lance diferente da seleção brasileira. Você tá ao lado dos melhores do mundo. Você não tá ao lado só dos melhores de um time, você tá ao lado dos melhores do mundo. Ou essa seleção, sem dúvida, não foi uma das melhores do mundo. Com certeza. Né? E eles eram mais inacessíveis que os jogadores de clube ou a mesma coisa? Não, esse negócio de ver jogador em hotel, essas coisas bastidoras assim? Não. Tudo tranquilo. Seleção é uma coisa bem assim, aberta. Pelo menos era, né? Bom, é isso que eu ia dizer. Bom, eu tô falando antes. Hoje é muito diferente. Hoje os próprios jogadores parece que até evitam, né? Ficar mais próximo, porque o negócio deles é o TikTok, é o Instagram, é fotinho não sei com quem, é fotinho não sei da onde. E a imprensa já não tem mais aquele mesmo... Ainda tem. Para o jogador, talvez não pense assim. Porque antes o jogador precisava da imprensa para aparecer. Sim. Hoje ele aparece por conta própria, no canal dele, na rede social dele, né? Então tem esse outro lado. Você acha que não é meio... Porque não é todo mundo que tá na rede social, assim, ativo. Então... Por exemplo, a seleção de hoje em dia tem muito jogador que eu não sei nem o rosto, assim. Isso. Esses caras, Joelinton, uns caras assim, com todo respeito, Matheus Cunha, uns caras, eu não sei nem quem é que... Se aparecer aqui agora, eu não sei quem é. Se esses caras aqui, ninguém sabe quem é, e não sou eu, não é ninguém. Se eu que acompanho futebol não sei, imagina quem não acompanha. Agora, antigamente, soltava Romário, Ronaldo, não sei o que, todo mundo conhecia, rua, né, todo mundo sabe quem são.
porque eles aparecem mais, você sabe a voz. Os caras de hoje em dia, você não sabe nem a voz, o rosto, o jeito de falar. Se o cara é engraçado, se o cara tem história, se o cara é descontraído, se o cara é tímido, se o cara é falante, se o cara não sei, você não sabe nada. Se o cara é burro, se o cara fala bem, você não conhece. Não, e é todo preparado antes da coletiva, ó, cuidado, fala isso, fala aquilo, respostas sempre e tal. Antigamente, perdeu a espontaneidade que completamente. Aquilo que a gente estava falando, por exemplo, terminava um jogo, os repórteres batendo no microfone, não tô acostumado com o microfone, viu, gente? Então vocês... Ele é novo no ramo. É, novo. Acabava, os repórteres ficavam no gramado, nós ficávamos no gramado. Hoje ainda fica, né? Só que é o seguinte, acabava o jogo, você tinha liberdade de entrar ali no gramado, não precisava nem ficar esperando o jogador sair. A gente já entrava, falava com um, falava com o outro. Pô, o cara tava pé da vida, bravo que o time perdeu, aí ele né, falava o que tinha que pra falar. Hoje em dia não. Hoje em dia o cara sai, vai pro vestiário, vai tomar banho, vai trocar de roupa, passar perfuminho, aí vai tirar foto, vai fazer não sei o quê. Aí ele vai lá pra sala de entrevista coletiva. Ou seja, já baixou a pressão, já não tá mais com aquela, né, aquela puta... Então... perdeu um pouco a espontaneidade também até das entrevistas. Talvez foi o Marcos, goleiro do Palmeiras, né? Que ele falava um monte de bobagem, assim, de cabeça quente. E isso foi criando identificação com o torcedor. Claro. Porque ele falava que o torcedor queria ouvir, tava sentindo o momento. Então, era um cara que falava coisa diferente. É por isso que ele virou muito ídolo também. Muito pelas entrevistas dele. Porque quando você chama pra si a responsabilidade, você vai, você fala, o torcedor, opa, é esse aí. Agora tem uns que... E esse discursinho pronto, afasta o torcedor. Você sabe que não é o que o cara tá sentindo. Não estivemos bem hoje, mas vamos treinar bastante pro próximo compromisso. Eu acho meio burro isso. Não quando ganha, todo mundo ganha. Quando perde, todo mundo perde. Sim. Sabe, cara? Mas não, aí quando vinha o Romário, já tá. Pô, o Romário é fantástico, né, cara? Dentro e fora de campo, pelas entrevistas, pros bate-papo. Na época sua de seleção, você provavelmente deve ter visto muito o Romário, né? E o técnico, na época, você já pegou o Parreira? Era o Parreira? Era o Parreira, em 94. 94, né? 94 era o Parreira. 2002 era o Luxemburgo. Era o Luxemburgo na preparação, né? Depois ele foi demitido. Aí um ano antes veio o Filipão, né? Veio o Filipão. O Luxemburgo, por exemplo, a seleção do Luxemburgo era um pouco diferente da seleção do Filipão. Diferente em que sentido? O Filipão é o paizão. Ah, sim. Né? É a família escolare, né? Só que rígido. Tá? Luxemburgo não. Luxemburgo já era mais boleirão, Boa junto praça. Com os jogadores, né? A gente encontrava o Luxemburgo, por exemplo, no hall do hotel, sentava lá para conversar com o Falcão, né? Já Filipão não, né? Filipão, não se misturava. Não, e às vezes ele dava... Às vezes não, toda manhã ele saía do hotel para fazer uma caminhada. Fazia a caminhada e voltava, entrava, né, na dele. Então, eram tratamentos diferentes. E esse tipo de tratamento diferente tem a ver com a gente da imprensa, né? Porque quando você tá lá todo fechadão, todo carrancudo, a gente fica meio assim. Aí você chega lá todo alegre. A gente desmonta, também, né? A gente também. Então, tinha essa diferença. E a gente tá falando do Romário aqui, eu me lembrei eu não sei se eu contei da outra aqui, da outra vez, do Romário, mas do Flamengo ainda. Veio jogar aqui. A gente quer, claro que a gente quer saber, né? Sim. Obviamente. O Flamengo veio jogar aqui com o Botafogo. De Ribeirão, Flamengo e Botafogo? Isso, Campeonato Brasileiro de 2001. Pode ser 2001, né? 2001, enfim. Tô falando pra vocês que data pra mim é coisa impressionante. Aí, rapaz, o Botafogo tinha um zagueiro, chamava Índio. Que jogou no Inter de Porto Alegre. Sim, eu lembro dele no Inter. Muito bom. É o mesmo? Muito bom, muito bom. E o Índio, era uma figuraça, né? Foi jogar com o Flamengo, Botafogo e Flamengo, os times entraram em campo. Baixinho encostou, o Índio descia a perna, meu. O Índio pegava pra valer, Cada né? enxadada. Era uma minhoca. Aí entraram em campo, os times, aquela coisa toda, hino nacional, e antes de começar o jogo, né? O Romário encostou do lado do Índio, né? E aí, PS, você que é o Índio, né? Isso depois, me contando a história. O Índio até, tipo assim, regalou os olhos. O Romário sabe meu nome, né? Aí, PS, seguinte, hein? Fica esperto aí, ó. O pessoal do Menga aí tá te olhando aí, hein? Acho que vão te levar lá pra Gávea lá, hein? Esperto aí, pega leve aí, que não sei o quê. Fim de jogo. Romário deitou e rolou, fez 2 gols.
atropelou o Índio. Nossa. E adivinha se tinha alguém mesmo do Flamengo olhando o Índio? Tinha nada. Absolutamente nada. Foi. Porque depois o Índio veio... Estratégia. O Luizinho, porque me chamava de Luizinho na época, né? Cara, aconteceu assim, assado, cara. O Romário veio falar comigo, os caras estão de olho, não sei o quê. Falei, não acredito que você caiu nessa, irmão. Caiu. Não acredito que você caiu. Como assim? Por quê? Falei, não. Aí falei, senta aí, fica esperando o pessoal do Flamengo te ligar. Acho que ele tá esperando até hoje, cara. Mas é coisas do futebol ali que acontece, cara. Como que funciona? Tem jornalista que é mais de apuração, tem uns que são menos. Não sei se você era muito disso. Como, por exemplo, essa notícia do Índio chegou até você. Você publicaria Flamengo está de olho em Índio ou você entende que foi só pra tirar a consideração dele? Não. E como que funciona essa apuração? É no dia a dia que você faz amizade com uma faxineira aqui, um funcionário do clube ali, o porteiro ali? Ou como que é? Isso tudo era por conta da convivência que a gente tinha, de estar lá o dia todo. Eu chegava de manhã no treino, acompanhava o treino da manhã, voltava pro treino da tarde, ficava até o final, o time ia viajar, a gente estava viajando junto, chegava no hotel, estávamos juntos, ia pro estádio junto, voltava. Então, assim, com essa convivência, você acaba tendo uma certa intimidade de saber algumas coisas. E aí volta naquele assunto que a gente está falando. Mas isso é legal publicar? Isso? O que vai agregar para o torcedor? Isso é importante? Nesse caso, por exemplo, não seria uma notícia, mas seria uma brincadeira, uma zoeira. Teria que entrar em forma de zoeira. Porque, pera um pouquinho, o Romário vai conversar com o zagueiro que vai marcar ele, dizendo que vai levar pro Flamengo. Peraí, né? Não vai cair nessa. Se você ouve um burburinho ali, eu acho que o Palmeiras tá atrás do Marco se eu ouço... o técnico do Boca lá. Carlos Bianchi. Carlos Bianchi. Tá atrás do Carlos Bianchi. Se eu ouço um burburinho desse, eu dou uma chavecada. Dou a informação. Nesse caso, por exemplo, lá do Índio com o Romário, a gente não fica sabendo na hora. Ficou sabendo bem depois. Só depois, quando veio contar. Se eu fico sabendo ali na hora, eu tirava sarro. Eu não ia dar como uma notícia. Olha, o Flamengo tá de olho no zagueiro do Botafogo. Para, o Flamengo vai vir buscar o zagueiro aqui do Botafogo. Com todo o respeito ao Índio, tanto é que foi pro Inter depois, o Inter fez história lá no Inter de Porto Alegre. Foi da Libertadores, eu acho. Isso, mas a época aqui no Botafogo não era isso. Ainda não era o Índio. Todo pra ir até pro Flamengo, vamos assim dizer. Então, e da maneira como foi contado, só podia ser zoeira do Romário, pô. Mas esses burburinhos de apuração vêm da onde exatamente? De um diretor, de um funcionário, ou do próprio jogador, ou de um empresário que chega até você? Aí é que tá o lance da apuração. Da onde vem é que você tem que ficar esperto. De repente, por onde tá vindo a informação, é só pra você saber mesmo. É só... Às vezes tá querendo valorizar o passe. Ou então tá soltando ali pra você jogar pro ar. Então você... como é que é? Tá. Também tem muito isso, né? Vai muito. A maioria, na verdade, vai jogando ali pra ver se você põe no ar. Agora, tem aquele repórter que vai mais a fundo, que gosta de cavucar, de ir lá, tal. Confesso pra você que eu não era muito disso, não. Meu negócio era mais ali por cima mesmo, tal, e blá, blá, blá. Até porque se você ficar fuçando, você acha. Com certeza, né? Você tem repórter que é especialista nisso, né? O repórter André investigativo. Hoje em dia, o Nicola, né? Isso. São mais especialistas. O Rezec, que descobriu a máfia do apito lá atrás, sim, né? O André também. Rezec, que é casado nada mais nada menos com a Andréa Sadi, que é uma grande jornalista investigativa. Enfim, é uma característica de alguns jornalistas, né? Eu já fiz muito isso, mas era mais no setor policial, enfim, ligado ao Ministério Público, Judiciário. Agora, no esporte, cara, eu prefiro ser mais, assim, mais folclórico, mais alegre, uma coisa mais descontraída do que aquela coisa séria. Quando é um momento de ser sério, que precisa, ok, trata-se o assunto sério. Um assunto de racismo, um assunto de agressão, que envolve o futebol, de uma maneira mais séria. Agora, o noticiário de um dia a dia, dar uma floreada, fazer um sorriso, fazer uma gracinha. Eu acho que isso ajuda, faz parte do perfil do torcedor. O torcedor não é o cara carrancudo, sério, que quer que você chegue lá e fale, olha o Palmeiras. Não, dá para dar uma descontraída sem deixar de ter a informação correta. Isso é fundamental. Eu estou há 37 anos trabalhando com comunicação e, graças a Deus, trabalho até hoje. Não é porque eu sou bom, porque eu sou o cara. Eu imagino que porque eu sou correto. Eu procuro ser correto
na minha profissão, nas atitudes que eu tenho na hora de falar nisso aqui, porque ele é muito potente. Isso aqui é uma coisa impressionante. Destrói carreiras, né? Completamente. Do mesmo jeito que você levanta, você também joga para baixo. É o bisturi do jornalista, dizem. Nem mais uma coisa. E como corta. E corta fundo. Ó, eu queria voltar no assunto seleção brasileira, que você falou do Felipão, falou do Luxemburgo, mais ou menos ali na intimidade, mas você não falou do Parreira. Cara, que gente boa. Como que era... Porque o Parreira já tá aposentado já faz tempo, né? Sim. Como que era o Parreira ali na intimidade, na resenha com vocês, jornalistas? Como que... Ele era um cara tão gente boa quanto parecia ser? Era isso que eu ia dizer. Aquele Parreira que você vê na TV é o Parreira que você vê fora da TV. Hoje eu não sei mais, já faz muito tempo que a gente mas faz tempo, vê. Mas o Parreira primeiro é um gentleman, super educado, tá? Diferente, por exemplo, do Filipão. O Filipão já é um carcamano, como a gente costuma dizer. Parreira não, Parreira... Deve ter piorado o Filipão. Né? Ainda mais com a idade, né? E outra, aí depois não ganha mais nada, aí que fica mais doido. Tá sendo mais criticado, né? Porque ele era o rei, né? Lógico, hoje ele é ultrapassado. Exatamente. Né? E o Parreira não. Parreira é um gentleman, inteligente, fala de qualquer assunto além do futebol. Culto, então. Exato. Então, educado, sabe te respeitar, sabe te responder com educação. Jamais você vai ver o Parreira gritando, berrando, falando alto, sendo grosso. Então, aquele Parreira que vocês viam na TV é o Parreira que eu conheci fora das câmeras também. E isso que eu acho importante. Então, os jogadores gostavam dele. Mas muito mesmo. E tem alguns que, quando acende a luzinha vermelha do Tá No Ar, ou na rádio, ou a luzinha vermelha da câmera, né, que tá gravando, mas muda completamente. Agora a gente vai ter que querer citar nomes, aí desliga. Né? O Marcelinho foi um desses que eu cansei de ver fazer desse jeito. Entendeu? Então, você perguntou do Parreira, é justamente isso. Eu gosto das pessoas que são como elas são em todos os lugares. Fora do ar, no ar, enfim. E o Parreira é esse. Parreira, nossa, surpresa interessante. Muito, olha, um cara gentleman. Gosto muito do Parreira. Por que você acha que ele se aposentou, Alba? Cara... Cansou, encheu o saco, né? Você não imagina como é trabalhar no futebol. Você pode imaginar. Na verdade, você imagina, mas é muito pior. Porque o Felipão tava aposentado, mas o cara, do nada, resolveu aceitar um cargo de atleta. Mas o Parreira, eu acho que ele é um dos casos que se dá bem na seleção e em clube não teve tanto destaque, né? Não, acho que por causa do jeito dele. Sim. Sabe? Se fosse um porra louca da vida, talvez fosse mais. O Filipão, quem mais? O próprio Luxemburgo. O Luxemburgo agora tá um pouquinho mais light, mas também... parece que tá um pouquinho mais light, né? É o que parece, pelo menos. Mas, por exemplo, eu penso o seguinte, essas pessoas também não conseguem ficar em casa. Então, acho que o Felipão deve ter dado aquele ciricutico nele. Não precisa de dinheiro. Então, não é questão financeira. Não, isso daí tem dinheiro agora para mais 3 gerações da família. Esquece. É a necessidade de viver com o futebol, de ter aquela emoção de estar ali, de estar participando. Porque é diferente, gente. Não há como negar. Né? Quem está assistindo não sabe, às vezes até sabe, mas a emoção de estar num gramado, num campo, não na arquibancada, lá dentro do gramado, um campo cheio, numa final de competição, com aquela vibração. Gente, é uma coisa... É um tesão. É um tesão. Né? Vamos usar um termo assim, é um tesão, é muito gostoso. É muito gostoso. Então, você se acostuma com aquilo e aí parar, a não ser que seja uma necessidade, é muito difícil. Sim. E por isso que eu vejo que cada vez mais os mais velhos continuam aí, vão colocando os filhos, mas continuam por aí, né? O Luxemburgo voltou agora pro Corinthians, né, também. Não é? Luxemburgo, Filipão, Abel que tá aí, vai, não vai, né? Abelão. O Abel Braga? Isso, Ele tá trabalhando no Vasco, eu acho. Isso. E como você falou do Abel Ferreira, como que você vê o comportamento do Abel? Agora, como torcedor, você não chegou a trabalhar à beira do campo lá com o Abel, né? Hoje é outra realidade, a imprensa daqui não tem tanto acesso, mas... você acompanhando de fora como torcedor, você acha que ele é realmente mais explosivo que o normal? Ou você relembra de quando você trabalhava ali à beira do campo e lidou com esses treinadores, Filipão da vida? Você fala, isso aí é normal, isso aí eu passava toda semana? Ou realmente o Abel você acha que passa um pouco do ponto vendo de fora? Eu acho sim que ele passa um pouco mais do ponto. Porque você pode perceber que quase toda semana tem uma polêmica envolvendo o Abel nesse sentido, né? De reclamar.
Todos eles reclamam. Mas aí vai um pouco daquilo que a gente falou também. Você acha que não tem um pouco de pegação no pé da imprensa em cima dele? Então, é o seguinte... E é por isso que tem polêmica com ele toda semana. Não é pegação de pé, é uma questão de que já sabe que ele é polêmico e vamos então aproveitar... Porque dá clique ali... Aquilo ali do Abel, não é? O que o Abel tem feito de diferente em relação aos outros treinadores, assim? Porque praticamente, você fala? Não, porque assim, a imprensa, ela precisa ter algo para falar, para agitar, vamos assim dizer. Então, por exemplo, o Abel hoje, baita técnico, senhor dos títulos, né? Fora isso, o que vai falar do Abel? Tem que ter alguma coisa. E aí, então, vamos pegar esse lado mais crítico, mais... É o calcanhar de Aquiles do Abel, o comportamento, né? Isso, entendeu? Então, assim, fica-se naquela sessão, naquela situação. Não que ele seja diferente dos outros, não. Mas por que... Hoje ele tá na vitrine, pô, é o cara. Hoje o Abel é o cara no Brasil, não é? Falaram dele até na seleção brasileira. Então, o Abel é uma vidraça. A gente tá ali porque... Salem, Thiagão, seguinte, pra imprensa, o cachorro mordeu o homem, não é notícia. Agora, se o homem mordeu o cachorro, aí é notícia. Você entendeu? Não que a gente quer a desgraça, não que a gente quer... Mas se não chama atenção. Então tem que ter alguma coisa para chamar atenção. E nesse momento, o que tá chamando atenção no Abel são as atitudes dele. Não é nem o time ganhar, não é nem o time ser campeão, porque a gente até se acostumou com o Abel sendo campeão e tudo mais. Agora, esse outro lado dele, eu acho que ele mesmo deveria trabalhar, porque ele já percebeu, né? Porque você acabou de falar, a imprensa tá dando muito destaque, tá pegando no pé. Não, é o jeito. Então ele é que... Opa, pera um pouquinho. Acho que eu preciso mudar alguma coisa aqui. Mas isso de reclamar, todos eles. Tem um que não reclama. Sim. Tem um que não reclama. Sim. Sem dúvidas. Alba, queria agradecer muito a tua presença aí pela... Bom, tá acabando? Você tem tempo, né? Ele já veio aqui com um tempo limite aqui pra gente. Poxa Mas, vida. pô, quando der a gente marca aí mais alguma coisa. A gente tá querendo marcar pós-jogo com ele, né? Os horários não dão muito certo, mas... Jornalista, a gente sabe como é que é. Rapaz, mas não ele ainda vai participar de mais coisas aqui. Mas em algum momento ele estará conosco em algum pós-jogo. Até porque o Palmeiras vai chegar à final da Libertadores. Você tá cravando isso aqui? Palmeiras vai disputar. Você já fez previsões aqui que se concretizaram. Então todas as duas qual a que eu palavra fiz. agora, pai Alba? Eu fiz 2 previsões e as 2 se concretizaram. Foi isso? Sim, então, senhor. Vamos lá. O Palmeiras vai chegar à final da Libertadores. Nossa, já tô... Para com isso. Pode esperar. Eu tô ansioso. E o Palmeiras vai pro Mundial de Clubes. Agora não dá pra dizer, cravar que vai ser campeão. Nossa diretora tá rindo, vi ouvindo a gente aqui. rindo de Nossa lá. diretora é corintiana, tá rindo. Ela está com Tá medo. debochando. Mas olha, eu falei que vai pro Mundial, não disse que vai ser campeão. Até porque tá. esse ano 2024 já vai ser o novo modelo. Não, né? vai ser no antigo ainda, no final do ano agora, em dezembro. É a partir de 25. Ah, só em 25, então? Então a gente vai pegar daquele mesmo jeito? Vai. Então já vou No final mudar. do ano agora. Então já vou mudar. Contra o City, talvez, na final. Se chegar na final. Então nós já vamos mudar. Então, ao invés do Palmeiras participar da Libertadores, ganhar. o Palmeiras vai ser campeão da Libertadores e vai ser campeão do Mundial. Meu Tá feito Deus. as previsões aí, a diretora tá Vixe, rindo lá, pede meu pra ela Deus. guardar a fita, tá bom? Tá, ela vai E guardar. aquele videozinho que eu passei da taça do Campeonato Brasileiro, aquele lá era uma brincadeira, então não vale. Tá bom. Era isso. Aquilo lá era brincadeira. Aquilo lá era brincadeira, não vale. Ainda né? bem, ufa. Tinha que aparecer esse Mas essa bota- previsão é boa, cara. Boa. Pode Vamos esperar ver. aí, Tô Vamos- ansioso já. Espero que se concretize. Eu acho Vixe. que era... Você tá confiante? Você acha que de pega o verdade? Boca na semi? Depois de passar pelo Atlético, eu tô mais confiante. A gente vai tirar de letra esse... Deportivo Pereira, deve passar. O Pereira e o Pereirinha a gente passa por cima. E aí a gente vai pra semi. Boca Quem que ou pega, Racing? Racing ou Boca? Tanto faz. Tanto faz. Mas quem que você prefere? Eu prefiro Boca. Você não tem medo da mística do Boca? Não, porque agora nós estamos com a mística do Palmeiras. Ou Opa, não? tá confiante, hein? Ele está virando um time cascudo. É isso, Gilberto. não é? E é justamente por isso. Palmeiras tem que enfrentar aquele que um dia atrapalhou a vida do Palmeiras. Nossa, Quem atrapalhou foi? demais. Boca Juniors. Então, acabou. Se tem um bicho-papão do Palmeiras, Não é? esse tal Eu de não Boca. vejo a hora da seleção brasileira enfrentar a Alemanha numa Copa do Mundo. Nossa. Não é? Por Eu acho que quê? perde de novo. Mas... Não de 7, né? Por favor. Então, o Palmeiras, que venha o Boca.
Eu penso muito nisso, entendeu? Caramba. Quando é pra ser campeão, que venham os melhores, é muito mais gostoso. Já vou comprar minha passagem pra Arábia Saudita em dezembro. Pena que vai ser um pouco mais longe, né? Vai ser mais longe. Caro. Verdade. Pô, mas é isso, agradecer também pela tua primeira entrevista aqui novamente, você foi nosso cobaia, né? Então, assim... É o primeiríssimo. A gente tem uma grande honra em receber você como o primeiro, porque você é jornalista como a gente, é de Ribeirão como a gente e é palmeirense como a gente. Ou seja, nós temos muito em comum. Não poderíamos ter tido um primeiro convidado melhor e, obviamente, você seria eleito o primeiro para fazer esse repeteco, claro. Ó, então, estou muito feliz, quero agradecer mais uma vez aqui o convite. Desculpa a correria, a enrolação, mas estou sempre à disposição para a gente falar mais sobre essa paixão que é o futebol, que eu até brinco que o futebol é a verdadeira paixão e alegria do povo brasileiro, né? Sem dúvida. Independente de qualquer coisa. E a paixão pelo Palmeiras, então, aí extravasa muito mais. Agradeço demais e estaremos aqui assim que a gente for convidado de novo, tá bom? Com certeza. Pode ficar tranquilo. Esperamos que eu volto pra gente já comemorar, então, os títulos palmeirenses. Opa! Não é, temos boas previsões vindo por aí, André Salem. Exatamente. Vamos torcer para que se concretize. E vai se concretizar. Tomara. Então, pô, você que assistiu aí também, muito obrigado. Você que tá com a gente aí nesse 1 ano de podcast aí, temos... E que venha mais muitos anos. Exatamente. Além da entrevista com o Alba, temos várias outras entrevistas. Tem o canal de cortes que tá bombando, né? Tem vários cortes do Alba bombando ali aquele também. do Amaral pelado foi sensacional. Aquele foi bom. Exatamente. Então vê lá e, pô, curte esse vídeo, compartilha, comenta, engaja, ajuda nós aí. Temos membros agora, né? Você pode ser um Parlander, tem várias vantagens aí. Uma delas é vir aqui no estúdio assistir uma entrevista. Podia estar aqui vendo o Alba hoje, em loco. Aí, ó, tá vendo? Podia estar aqui, tá vendo? Exatamente. Você pode participar de pós-jogo com a gente, coisa que o Alba tá enrolando a gente. Você pode ir se você for membro. Então é isso, muito obrigado e é isso. Até o próximo episódio, então? É isso. Tchau.